o verso 2, e depois o capítulo 3, o verso 2 também. Abacuque, capítulo 1. Quantos já acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência, e não salvarás? O capítulo 3, verso 2 diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Feche seus olhos. Soberano Deus e bendito, muito obrigado por essa noite e pelo privilégio que tu nos concede de estar na tua casa. Obrigado também, ó Deus, pela confiança a mim dispensada de subir essa tribuna para ser o pregoeiro da tua palavra. Bem sabemos que de nós mesmos nada temos se do alto não for concedido. E nessa noite eu te peço, ó Deus, que essa palavra seja liberada com autoridade dentro desse lugar. Porque as vidas que adentraram por essas portas vieram por causa deste alimento. Esse alimento que fortalece a nossa vida. Esse alimento que tem nos mantido de pé, ó Deus. E que nessa noite todos aqueles que estão com seus ouvidos atentos, porque o Espírito Santo diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Possamos, cada um de nós, sairmos daqui melhores do que entramos. Possamos sair edificados, consolados, exortados pela tua palavra. Falar aquilo que precisamos ouvir, Deus, e não aquilo que queremos. E que nessa noite, Senhor da glória, possamos também contemplar em cada letra, Pai, em cada palavra que foi liberado, a unção do Espírito Santo. Obrigado a Deus pelos meus irmãos e pela igreja estabelecida nesta noite em reunião. Assim eu oro, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, e te agradeço. E que a igreja possa dizer amém. Bem, meus amados irmãos, famílias abençoadas em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro e simpatizantes da nossa fé, nós vamos falar nessa noite um pouco sobre avivamento. E avivamento é uma questão de sobrevivência. E se nós pararmos para analisar e formos mergulhar na história, veremos que o avivamento, por onde passou, ele deixou um legado. O avivamento, por onde passou, deixou marcas. Ao contrário de movimentos, o movimento passa, mas o avivamento, ele deixa um legado e deixa marcas. E ninguém é melhor do que o profeta Abacuque para se falar de avivamento. Mas a verdade é que pouco se sabe a respeito da vida do profeta Abacuque. Tradições rabínicas, até um pouco contraditórias, concluem que Abacuque, além de ser profeta, ele era também levita e participava da música dentro do templo. Abacuque, dentro desse texto que nós acabamos de ler, era um homem inconformado com a aparente tolerância de Deus, com a iniquidade e com a injustiça que triunfava. Abacuque, ele resolve então, mediante aquelas iniquidades e injustiça, levantar um clamor e pedir a Deus para que ele pudesse intervir. Mas para o profeta, parece que o clamor não está sendo ouvido, porque ele mesmo vai dizer aí no capítulo 1, versículo 2 que nós lemos: até quando, Senhor, clamarei eu? Até quando eu vou precisar continuar clamando e tu não escutarás? E talvez
seja o pensamento de algumas pessoas que entraram por essas portas nessa noite. Estão dizendo para Deus: Deus, até quando eu vou precisar continuar clamando? E o Senhor não escutará. Mas presta atenção o que eu vou falar para ti. O clamor de um profeta jamais poderá ficar no esquecimento do Senhor. Aleluia. O teu clamor jamais poderá ficar no esquecimento de Deus. O clamor que você tem feito pela sua família, o clamor que você tem feito pela tua casa, pelos teus negócios, pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu ministério, também não estão no esquecimento do Senhor. Diante de toda essa adversidade que você está vivendo, essa adversidade aparente que você está vivenciando, eu quero dizer as mesmas palavras do profeta Abacuque quando ele disse: se tardar, espere, se tardar, espere, porque certamente o Senhor virá. Então você está clamando, você está pedindo, e você talvez está dizendo: ele não está me ouvindo. Ei, querido, se tardar, espera mais um pouquinho, porque aquele que há de vir virá e não tardará em dar a resposta sobre aquilo que você está clamando. Olha, aleluia. Antes do profeta Abacuque, e daqueles dias até hoje, no decurso dos anos, Deus vem reavivando a sua obra. Não obstante as fraquezas carnais, seu poder vem operando eficazmente em seus filhos. Como a irmã Cida disse aqui nessa noite, através do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13: antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Então Deus vem operando no decorrer dos anos, Deus vem agindo, trazendo avivamento no decurso dos anos, isso tudo para fazer notório a sua obra, para fazer notório o seu reinado. Deus, ele sempre esteve presente na história. Deus nunca se ocultou da história. Deus sempre tem levantado homens e mulheres para fazer resplandecer a luz do seu reino. Ei, querido, eu quero dizer uma coisa: você faz parte da história também, porque você faz parte da igreja. Deus, ele tem te chamado para, através da tua vida, trazer um grande avivamento sobre a face da terra. É com você que Deus tem contado para trazer esse avivamento. O mesmo avivamento que o profeta vai profetizar. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Ei, é você que Deus quer usar para trazer avivamento. Vira para o seu irmão, tanto que ele diz assim: Deus quer te usar para trazer avivamento e a terra. Fica ligado, meu irmão. Aleluia. O profeta Abacuque, ele não foi o único representante da antiga aliança a preocupar-se com o avivamento. De uma forma implícita ou uma forma explícita, todos os profetas não se ocuparam com outra coisa a não ser em manter reavivada a flama da obra de Deus. Desde os primórdios, preste atenção, desde a raça humana, nós vemos brotar e florescer um avivamento. Se você for lá no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 26, Moisés ele escreve que de Sete, filho de Adão, nasceu Enós. De Enós passou a invocar o nome do Senhor. Desse movimento, esse movimento avivado, qual, pastor? De invocar o nome do Senhor, é que dependeria a sobrevivência do plano divino. Desde lá da criação, já se vemos Deus trazer avivamento sobre a face da terra. Se
os antigos não começassem a invocar o nome do Senhor, nós não teríamos um Enoque piedoso. E também não teríamos um Noé incorruptível. Se desde os primórdios, os antigos não começassem a invocar o nome do Senhor, nós não teríamos, querido, uma arca construída para flutuar sobre as águas do dilúvio. E também a semente de Adão não teria vingado sobre a face da terra. Então, desde os primórdios, o avivamento ele vem fluindo sobre a face da terra e no decorrer da história. E eles não pararam por aí. Os avivamentos eles continuaram no decorrer dos anos como ondas. Avivamento foi a luta de Jacó no Val de Jabó. Avivamento foi o fogo no altar que ardeu contínuo e incessantemente. Avivamento foi a lira de Davi que se negou a calar mesmo refugiada. Avivamento foi a presença de Deus que encheu o templo na época de Salomão. Avivamento foi o desafio de Elias diante de 850 profetas naquele Carmelo. Avivamento foi a escola de profetas mantida por Eliseu num período de um Israel paganizado. Avivamento foi a coragem de Amós, um simples homem do campo, catador de figo silvestre, que diante de um rei israelita e arrogante de coração, ele não se empurrou. Avivamento foi o amor sofrido de Oséias de ter que se casar com uma prostituta. A intemperança do profeta Jonas de ir pregar em Nínive. E o serviço de Ageu e Zacarias na reconstrução do templo. E de todos esses homens que nós mencionamos, nós não poderíamos esquecer do exemplo clássico de um monarca chamado Josias. O avivamento que esse rei trouxe sobre Israel foi essencialmente importante diante de um Israel paganizado. Josias trouxe uma revolução espiritual em Israel. Josias ele trouxe um avivamento, ele produziu esse avivamento. E esse avivamento começou a acontecer quando o livro da lei foi achado dentro do templo. Eu quero dizer uma coisa: nos nossos dias o livro da lei também continua esquecido dentro do templo. Precisa ser achado, porque avivamento vem através da palavra. A palavra precisa tomar primazia nos nossos púlpitos, porque a palavra tem estado esquecida. Israel se esqueceu da lei do Senhor. Israel deixou a lei do Senhor esquecida dentro do templo. Foi lá Josias e achou e trouxe um grande avivamento sobre Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso dia está sendo diferente. Esse livro está esquecido. Então nós precisamos orar para que Deus levante verdadeiros homens e mulheres que tenham essa coragem de Josias, de fazer e de trazer um novo avivamento, para trazer a Bíblia de volta como a nossa única regra de fé e de prática. E Deus continuou no decurso dos anos trazendo avivamento. Nós podemos citar os avivamentos do primeiro século da era cristã. E eu quero dizer que foram grandes momentos de refrigério e de inefáveis visitas do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E aqui nós podemos nomear os avivamentos produzidos por Inácio, por Tertuliano, por Agostinho, bispo de Cartago. Se formos mais um pouquinho à frente, na Idade Média, nós tivemos os avivamentos da igreja, a igreja britânica primitiva. Tivemos os avivamentos dos valdenses. Isso na Idade Média. Já na era da pré-reforma, nós podemos destacar dois. Um que foi produzido por John Huss,
E outro por Jerônimo de Savonarola, que em 1497 esse homem, ele foi excomungado da Igreja Católica, e em 1498 ele foi queimado vivo numa praça pública. Mas eu quero dizer que esse ato de Jerônimo de Savonarola continua a arder até os nossos dias, porque esse homem produziu avivamento. Durante a reforma nós podemos citar Martinho Lutero, João Calvino. Após a reforma nós tivemos os avivamentos dos moráveis, John Wesley, Daniel Berg e Gunavi, que trouxeram o Pentecoste para o Brasil. Nós também podemos citar o avivamento de John Knox, que pediu a Deus a Escócia, em tanto de orar, disse: Deus, me dá a Escócia, senão eu morro. E Deus deu a Escócia nas mãos de John Knox. E nós poderíamos citar outros e outros avivalistas, ou outros e outras pessoas que Deus usou para trazer avivamento, e nós levaríamos muito tempo. Mas a pergunta que eu faço, e que talvez surja, é: o que é um avivamento? Como é que o avivamento ele é produzido? E qual é o principal objetivo do avivamento? Permita-me tratar com vocês nessa noite. O avivamento ele é produzido através de pessoas indignadas com a aparente situação. Pessoas que não se conformam mais viver da maneira que estão vivendo. Eu quero dizer para você e despertar isso na tua vida: não se conforme com a vida que você está vivendo. É Deus. Busca o avivamento, busca a mudança. Deus. Porque Abacuque lá no capítulo 1, verso 2, ele vai dizer: ele estava inconformado. Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Eu vou gritar por violência e tu não vais salvar. Abacuque está inconformado. Então, por gentileza, sacode o teu irmão e diz assim: meu irmão, não se conforme com essa situação que você está vivendo. Busca em Deus um avivamento, uma mudança para a tua vida. Busca em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos me ouvem? Amém. Quantos entendem? Aleluia. E aqui eu vou aprender com o profeta Abacuque que não existe avivamento sem oração. É Deus. Repita comigo: não existe avivamento sem oração. Não existe sem oração. O profeta diz assim: até quando clamarei eu, Senhor? É Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim: até quando eu vou continuar clamando? Ou quanto tempo eu vou precisar continuar clamando? Você quer avivamento para a tua vida? Aleluia. Então começa a orar a Deus. Avivamento começa com oração. Dobra teu joelho. Eu começo a dizer: Deus, eu não me conformo mais com essa vida que eu estou vivendo. Aleluia. Eu quero ser transformado pelo Senhor. É Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não existe avivamento sem perseverança. Porque Abacuque vai dizer: se for preciso continuar clamando, eu vou continuar. É mesmo? Até quando eu vou precisar continuar clamando? Eu não sei quanto tempo você está clamando. Se é meses, se é dias, se é anos, eu não sei. Mas se for preciso continuar, continue. Porque eu tenho certeza que a mudança vai chegar. A resposta de Deus vai chegar. A transformação de Deus vai chegar. Continue clamando, porque aquele que há de viverá e não tardará, diz o Senhor. Continue perseverando. E também não existe avivamento sem vigilância. Porque no capítulo 2, versículo 1, Abacuque diz: subirei eu à torre de vigia. É Deus. Aleluia. Para ouvir ele falar comigo. Glória a Deus. Alabaçume de canto remes. Glória, glória. Sabe quem fala com ele? Não é o irmãozinho da direita, não é o irmãozinho da esquerda, não é o vizinho, não. Ele diz assim: eu vou subir a torre da vigia para ouvir ele falar comigo.
Porque se o Senhor não falar comigo, querido, eu não levanto meu pé, eu não dou um passo. É Ele que tem que falar comigo. É Ele que tem que falar o que eu tenho que fazer. É Ele. É Ele. Não existe avivamento sem vigilância. E agora o principal de todos. Não existe avivamento sem a palavra. Glória a Deus. Olha o que diz o capítulo 3, verso 2, parte A. Ouvi a tua palavra e temer. Esse é o grande problema da igreja. Porque ninguém mais hoje está temendo a palavra de Deus. Se você não teme mais a palavra de Deus, consequentemente estão perdendo o avivamento. Porque aí deixa de ser avivamento e passa a ser movimento, e movimento passa. Mas o avivamento, ele deixa marcas, ele deixa transformação, ele deixa um legado. Que nessa noite você não veio aqui para receber o movimento do Espírito Santo. Você chegou aqui nessa noite para receber um avivamento do céu. E o Espírito Santo pensa produzir isso na tua vida. Uma transformação e uma mudança para a glória de Deus. Então o avivamento é o movimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a igreja. Não é o homem que tem que conduzir a igreja. Não é o pastor que conduz a igreja. Ele é apenas um anjo colocado por Deus. Mas quem conduz a igreja e quem movimenta a igreja é o Espírito Santo. É por isso que o pastor tem que estar ligado direto com a voz de Deus para conduzir a noiva do Cordeiro. É o Espírito Santo que conduz a igreja. Aleluia! João, o evangelista João, no capítulo 10, versículo 9, vai dizer: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. É o Espírito Santo movendo. Uma hora você está aqui, outra hora está ali. Outra hora você está fazendo uma obra aqui, outra hora Deus está te levando para fazer uma obra em outro lugar. Então nós podemos definir o avivamento como o retorno da igreja aos moldes que caracterizavam a igreja primitiva. Eles tinham tudo em comum. Eles oravam juntos. Eles pegavam os bens e repartiam uns aos outros. Eles tinham comunhão. Então o avivamento, ele precisa produzir isso na igreja, fazer com que a igreja retorne aos moldes que caracterizavam a igreja primitiva. Infelizmente a igreja de hoje está totalmente avessa. Avivamento é o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Avivamento é a oração com a mais bela expressão do sacerdócio universal do cristão. Avivamento é nós retornarmos à comissão de Jesus, cujo lema é até os confins da terra. A igreja não sai mais hoje para evangelizar. Nós precisamos trazer um avivamento para a igreja. Precisamos botar a igreja na rota que Deus quer. Ele até os confins da terra. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Precisamos voltar aos moldes. Precisamos trazer o avivamento para a igreja. Porque avivamento é a intervenção divina no curso natural das coisas espirituais. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Avivamento não é só emoção. Avivamento não é só carga afetiva. Avivamento não é aquela euforia de hoje que nos embala e amanhã desaparece. Avivamento não é isso. Avivamento não é barulho, embora possa produzir barulho, mas o avivamento consiste na obediência de todo o teu coração. Quando você obedece, é sinal que o avivamento chegou na tua vida. O objetivo principal do avivamento, qual é, pastor?
é manter a igreja como agência por excelência do reino de Deus na terra. O objetivo do avivamento é preservar-lhe, eu estou falando de igreja, as características de movimento. A igreja precisa estar em movimento. A igreja não pode estar parada. Aleluia. A igreja precisa se mover. É, Deus. Você já parou para pensar quando você deixa de fazer um exercício com o seu corpo, os músculos ou os teus tendões, eles vão atrofiando? Você já parou para pensar isso? É necessário exercício no corpo, não é? A mesma coisa a igreja de Jesus. Ela precisa estar em movimento. Porque um organismo parado, ele atrofia. E esse é o objetivo do avivamento para a igreja. Porque o avivamento, ele visa em arrancar rótulos denominacionais. Nós estamos muito preocupados. Eu sou do Ministério Palavra e Missão, eu sou da Nova Vida, eu sou da Universal. Eu e você somos de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Não frequento a igreja tal porque não posso. Aqui, só aqui tem a verdade. Precisamos arrancar esse rótulo denominacional. É verdade. Precisamos compungir a igreja a reassumir aquela missão que Jesus Cristo também nos deu, de forçar as portas do inferno, de conscientizá-la que ela, na verdade, é um organismo e não uma organização que já é sepultadas em doutrinas humanas. Avivamento visa reconduzir a igreja aos tempos de refrigério. Repita comigo: refrigério. Refrigério. Então, em pleno século 21 que nós estamos vivendo, a oração de Abacuque continua martelando na nossa cabeça: aviva, Senhor, a tua obra. Eu quero um pouquinho mais além. Eu quero dizer: Senhor, aviva a tua igreja. Aleluia. Senhor, aviva a tua igreja. Porque nós estamos mergulhados em misticismos, aonde a experiência humana, ela está tomando um lugar da inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Nós estamos mergulhados, sabe quem? Em sincretismo religioso, aonde o sal, a rosa, o sabonete e a chave tem roubado o verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo. É, Deus. Sem contar na teologia da prosperidade, da confissão positiva, do triunfalismo. Sem contar naquela doutrina da maldição hereditária, da regressão psicológica. Deixa eu fazer uma pergunta para você: como é que nós podemos manter uma postura do nome de Deus diante de tudo isso? Como é que o mundo lá fora tem visto a igreja? Precisamos ou não precisamos de um avivamento? O que é preciso? É onde eu estou falando aqui, você vai ser inserido. Deus precisa levantar homens e mulheres que tenham coragem e que tenham intrepidez de levar a igreja, que é você e eu, esse organismo vivo, para sair do formalismo e passar a viver o avivamento. Sabe por quê? O formalismo cansa Deus. Deus está cansado de formalismo. Se você voltar um pouquinho atrás da história, você vai ver o culto levítico. Ele foi instituído a fim de que Israel adorasse a Deus de forma verdadeira e de uma forma amorosa. Mas com o passar do tempo, Israel mudou. Israel passou a adorar a adoração. Israel passou a não mais cultuar a Deus.
Na época de Jeremias, eles consideravam o templo superior ao Senhor do templo. E aí está o formalismo. E John Williams, ele vai orar nessa feita: Senhor, que a nossa preocupação não seja com o ritual, mas sim com a abertura dos corações. Nós dentro da igreja estamos muito preocupados com rituais, as coisas formais. Estamos esquecendo dos corações que precisam ser abertos na presença de Deus. Então não basta você chegar e dizer assim: olha, eu sou cristão. Você precisa ter Ele. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente batendo no peito dizendo assim: eu sou cristão, mas será que ele está aí dentro? Tem muita gente dizendo: eu sou pentecostal, mas será que o Espírito Santo é a habitação do teu corpo? Glória a Deus, aleluia. Porque o formalismo, ele vai matar a espiritualidade da igreja. Aí nós vamos lá no livro de Apocalipse capítulo 2, verso 4. Eles estavam preocupados com a ortodoxia, com as doutrinas humanas, e haviam abandonado o primeiro amor. E eu já estou finalizando. E eu vou dizer que formalismo é iniquidade para Deus. Se a igreja ela não viver de avivamento e avivamento, se a igreja não voltar ao cenáculo, se a igreja não viver a realidade do Pentecoste, ela vai acabar sendo absorvida pelo culto frio e estereótipo. Você vai entrar frio e vai sair frio. Vai ser só o exterior. E não é isso que nós queremos. Nós queremos chegar aqui e sentir a presença do Espírito Santo. Nós queremos deixar o Espírito Santo se mover na casa. Porque muitas igrejas já foram atestadas com óbito espiritual. Tem nome de que vive, mas na realidade já está morta. Porque o que dá vida à igreja é a presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo jamais deixe de fazer presença dentro dessa casa. Então nessa noite nós somos intimados a fazer história. Nós não podemos ficar no cantinho deixando o tempo passar. Nós precisamos fazer a história, porque assim como os homens do passado fizeram história, essa é a nossa geração de também deixar a história, fazer a história. O livro dos Atos dos Apóstolos não se findou. Ele continua através da sua igreja, que somos nós, a fazer história sobre a face da terra. Então o avivamento é uma questão de sobrevivência. Se a igreja faz história, é porque o Espírito Santo está na igreja. É que Deus está presente. Então nós precisamos voltar rapidamente para o Mestre e aguardá-lo em santo amor. Porque a igreja faz história quando mantém o fogo do avivamento sobre o altar, e esse fogo tem que arder continuamente, não pode se apagar. E nesta noite a nossa oração seja: Senhor, aviva a tua obra. Aleluia. Senhor, aviva a tua igreja. Aleluia. Eu te convido a se colocar de pé. Quero orar com você.